Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, bom dia, pessoal, tudo bem? Então, mais uma aula, mais uma vez de ecologia, né? Essa aula de ecologia é extremamente importante, meio ambiente, tá? Aula 7 já, né? Tá chegando aí, né, pessoal? Falta pouco, né? Agora é aula de concentração, focar os estudos. Esse período ainda é uma boa leitura de revistas, informações extras, tá certo? Se concentrar, né? Para que você acesse o ensino superior usando a nota do Enem, tá? Então vamos falar hoje sobre ciclos biogeoquímicos. Essa aula também é importantíssima, todos os Enems caíram. O curioso dessa aula é que ela vai dar suporte para você entender em seguida os conceitos de poluição. Então essa aula é importante para entender poluição. Tá? Então essa aula interage. Lembrar bem, como o nome diz, biogeoquímico. Essa aula interage com química. Esse ano tivemos, no ano passado, 2013, uma questão sobre química ambiental envolvendo esse ciclo. Tá? Envolvendo esse ciclo, tá bom? Tá aí o meu Facebook 1, Facebook 2, se puderem adicionar uma continuação, tá, pessoal, que o outro tá cheio. Skype, Evandro Biologia, meus e-mails, meu Twitter. Estou à disposição para tirar dúvidas de quem quiser, precisar, mais ainda as dúvidas do PBVest. Nós vamos trabalhar hoje com a competência 3. O que é isso? Competência é o programa, né? É o norte. Competência 3. Associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científicas e tecnológicas. 9. Compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos ou fluxo de energia para a vida ou da ação desses agentes ou fenômenos que podem causar alterações nesse processo. Tá? Então a aula vai ser sobre biogeoquímica, tá bom? Então acompanha aí. O que é biogeoquímica? A ciência que estuda a troca de materiais entre os componentes bióticos e abióticos do ecossistema. Todos os elementos químicos naturais apresentam um movimento dinâmico nos ecossistemas, transitando constantemente entre o meio físico e os organismos. Isso é o ciclo biogeoquímico. Vou dar o exemplo mais interessante do ciclo biogeoquímico. Não vai ficar triste. Antes de eu também continuar o exemplo, dizer a vocês que eu acredito numa força divina, eu acredito no Criador. Tá certo? Por isso a gente tem uma parceria maravilhosa, né? Eu e Deus a gente tem assim, e até porque Deus para mim ele é sempre bom. Tá? Então, vamos colocar aqui Deus em um patamar superior para você entender o que é ciclo biogeoquímico. Eu tenho meus dias contados aqui no planeta Terra e eu acho maravilhoso esse planeta. E estou aproveitando bastante. Lógico que às vezes tem um limãozinho que a gente recebe na vida, mas eu aprendi a fazer suco de limão. Então boto o limão no liquidificador com açúcar, acaba adoçando as amarguras da vida. Tudo tem um sim e tem um não. Então, a morte, matéria. Eu vou chegar um momento, você, todos, minha matéria. Minha matéria orgânica. Tá certo? Então, vamos lá, minha matéria está aqui. Eu morri, vai chegar uma bactéria e vai atacar meu corpo. Eu tenho carbono no meu corpo. Esse carbono ele vai sair em forma de gás carbônico, porque a bactéria vai fermentar usando o meu tecido. Olha que interessante. Então, o átomo carbono que está no meu tecido vai virar CO2. Imagina para onde vai esse CO2. Está aqui. Vários CO2 de mortos. Não é interessante? E esse CO2 também, pessoal, está aí no abacate, está aí na cenoura. Isso é o ciclo da matéria. Isso é muito interessante. Tire o lado assim, espiritual, a matéria nossa, ela vai para a natureza. A gente vai, entrou no cemitério, aquele capim lá, aquela fruta lá, tem o carbono dos mortos. Isso é o ciclo da matéria. E até no lado religioso, a literatura
né, religiosa chamada Bíblia, um livro muito fantástico, diz lá, o pó veio, o pó vai voltar. O que é o pó? Essa reciclagem da matéria, tá bom? Por exemplo, petróleo. O que é petróleo? Falta disso. Petróleo é composto orgânico, submetido a pressões e a temperaturas que não entrou em reciclo. Ele não foi reciclado, tá? Não houve a transição do petróleo para outro modelo. Não é interessante? Por exemplo, pré-sal. O que é o pré-sal? A água entrou em fendas, evaporou, ficou o sal. O petróleo ficou embaixo. Isso chama pré-sal. Então, o próprio sal protegeu contra a ação de decompositores. Quem nunca aqui comeu a famosa carne de sol, né, com sal? Ok? Ou bacalhau e etc. Os modelos de dieta de cada um. Então, o sal ele protege contra a decomposição, tá certo? Em síntese, o ciclo da matéria é isso. Para isso, a gente tem que saber alguns modelos que são importantes no ciclo da matéria, tá? A gente vai saber o que acontece com a água, o que acontece com o oxigênio, com gás carbônico e nitrogênio. O nitrogênio era recordista de prova. Só como ele tem muito detalhe de memorização, ele hoje fica no plano não tão comum para o Enem, né? Porque ele tem muito nome de memorização, tá? Não é que não seja importante, mas seria hoje o quarto ciclo numa proposta de possibilidade de aula, tá? Então vamos iniciar aqui trazendo o nosso ciclo da água. Então veja bem, nós temos um planeta, temos um sistema na realidade, um sistema chamado solar. Então aqui eu vou ter o Sol e eu vou transitar através de uma órbita definida pelas leis de Kepler, a Terra e a nossa querida Lua. Esse Sol ficou meio torto, mas vamos imaginar que é assim, tá? O que é importante você saber, é heliocentrismo, né? O Sol é o centro. Então, o planeta Terra, ele transita ao redor do Sol, numa órbita elíptica, de acordo com as leis da física e lei de Kepler. Chamamos isso de translação. Translação. Na biologia, chamamos isso de ciclo estacional. Estações do ano. Certo? Quando a gente fala de ciclo estacional, nós temos hemisfério norte e hemisfério sul. Equador, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio. Isso faz com que as estações do ano sejam diferenciadas. Por exemplo, né? Se a gente estiver aqui no inverno, lá vai estar no verão. Ok? Então, estações diferenciadas. Isso é o ciclo estacional. Quanto mais se aproxima dos trópicos, mais definida é a estação do ano. Temos também a capacidade do planeta girar no seu próprio eixo, que chamamos de rotação, que chamamos de ciclo circadiano, que já caiu no Enem. O ciclo circadiano é o ciclo dia. Esse é o ciclo ano. E o ciclo dia interfere na gente? Interfere. A luz, a falta de luz, por exemplo, uma dica. Esse período que vai se aproximando do Enem, cada vez mais perto, é muito importante dormir. Chegou uma vez um aluno com os olhos rachados, igual desenho animado. Professor, eu digo, vá dormir. O sono precisa ser no escuro. Se tiver medo, reze, ama o pai e a mamãe. Para produzir hormônios que são produzidos no escuro, chamado melatonina, que ele controla, inclusive, sua atenção. Então, isso é o ciclo circadiano, o ciclo dia. E temos ainda o ciclo mensal, que é o ciclo chamado lunar. Isto quer dizer que todo esse sistema universal, na realidade, em termos de sistema solar, ele vai ter alterações durante o ano de duas coisas importantes. Em todos eles. A luz, ciclo circadiano dia e noite. Por exemplo, horário de verão. O que é horário de verão? É aproveitar melhor a luz, porque no verão os dias são maiores, as noites são menores. Temos também a lua, a famosa lua cheia, que emite maior quantidade de luz. Então a luz, portanto, é variação também ao longo de todos esses ciclos. E, finalmente, vamos ter a água, que é o primeiro ciclo, que vamos ter uma variação. Então, deixar claro, portanto, que a luz e a temperatura influenciam demais no ciclo da água. Aqui no Nordeste, né, onde nós estamos, quem nunca ouviu falar? Se chover em São José, vamos ter uma fartura. Por quê? Porque se você perceber São José, a data de São José é próximo ao equinócio.
né? Equinócio é quando a gente está alterando o tamanho do dia e da noite, a gente está aumentando a noite. Então, as possibilidades de chuva para uma boa safra são interessantes. Tá? Então, na realidade, nós temos aqui a luz e a temperatura influenciando o ciclo da água. Então, professor, resumindo, o ciclo da água depende muito de todos esses mecanismos aqui, que são mecanismos não humanizados, são mecanismos das leis do universo. Então, a água está aqui. A coisa boa disso tudo é a distância do planeta Terra para o Sol, que a gente tem água líquida. Tá? Então, hoje, a gente tem água líquida no planeta. Lembra bem, então a gente oscila entre 0 e 100 graus, tá certo? Então acompanhe comigo, como é interessante. Se eu tenho água líquida no planeta, tá? Vou pegar o apagador que eu deixei aqui. Se eu tiver água líquida no planeta, o que é que vai acontecer? Eu consigo que essa água líquida no planeta, ela equilibre o clima do planeta. Ela equilibra o clima do planeta. Então, na realidade, quando a gente fala de ciclo da água, nós estamos falando de quê? Ciclo da água, quem não entendeu o que eu falei nessa primeira explicação, ele é dependente da luz, é dependente da temperatura, que varia. Então, na realidade, o ciclo da água nada mais é do que a mudança dos estados físicos da água. Ah, professor, então compreendi. Por que é que nos polos a água está mais gelada? Porque nos polos a questão da inclinação do planeta, da rotação, da translação, recebe maior ou menor fluxo de luz e de temperatura. Beleza? Grande pergunta agora. A água do planeta está acabando? E agora? Pense aí. Não está. Mas não está. O que está acabando a água no planeta não é a água, é a água líquida possível de ser consumida. Porque se o planeta Terra ele é um sistema que ele tem uma ordem nesses ciclos, significa, portanto, que a água não está acabando, está mudando de estado. Ou você acha que a água do planeta Terra está indo lá para Marte? Não, está mudando de estado. Então, o que é que acontece? A gente está derretendo gelo, a gente está transitando água líquida para gasosa e o ser humano está também perdendo água chamada potável. Não pense que o Brasil, tá certo, é sede de Copa, Olimpíadas e etc., todo mundo de olho. Pessoal, olha, a gente tem celeiro de comida, nós temos uma diversidade climática para plantar. O que é que você quer? O Brasil tem como plantar. Nós temos agora as grandes bacias de reserva de água potável e temos petróleo, que ainda move o sistema financeiro. Então nós somos uma nação fantástica, entendeu? Fantástica quanto a isso. Então o ciclo da água no Brasil, diferente de outros países, a gente tem reserva de água. Ah, então vamos acabar a água? Não. Então, resumindo, a água não está acabando, nós estamos transitando o modelo de água para um outro modelo não consumível por ser humano e estamos perdendo água também por poluição. Tá certo? Um dia desse andando na rua, vem uma pessoa lavando calçada. Beleza. Se a calçada, por exemplo, tiver algo que realmente precisa lavar, né? Então a gente precisa organizar a quantidade de água, porque a gente não está usando a água de uma forma ideal. Então isso tudo que eu falei abordado no Enem. Então, nessas mudanças de estado físico da água, nós temos mudanças que envolvem luz e temperatura, que a gente chama de ciclo curto da água. Ciclo curto da água. O ciclo curto da água não envolve os seres vivos. Ciclo longo da água é o ciclo que envolve seres vivos. Não entendi, professor. Vou dar um exemplo. Tá? Em qualquer região aqui da nossa grande Paraíba, hoje no Brasil, né? Essa aula hoje, Brasil, todo mundo na internet. Então eu estou caminhando. Quando eu estou caminhando, eu estou gerando calor. Essa água vem para a minha pele. Veja bem, vem para a minha pele. E eu evaporo. Eu, como ser vivo, participei do ciclo da água, entendeu? Então chama um ciclo longo. A gente perde essa água por evaporação para manter a temperatura constante. Beleza? Uma planta. Nós temos um modelo vegetal belíssimo chamado floresta amazônica. Mas todo mundo já ouviu falar que a floresta amazônica é quente e úmida. Quente porque ela está em uma posição geográfica próxima ao Equador e úmida por causa das plantas. Ah, por causa das plantas. Então a planta também pertence para uma intensa evaporação da água nas suas folhas,
que isso é fantástico, pessoal. Ó. Se eu pego aqui essa água e eu coloco um canudo, eu consigo chupar essa água porque eu faço uma força na minha boca puxando a água. A evapotranspiração que a planta faz é uma maneira de sugar água lá de baixo. Como assim, professor? Como é que você acha que a planta chega água lá na folha? Temperatura, puxa a água, bombeia a água para cima. Não é interessante? Então, a evapotranspiração para a planta é a mesma coisa que eu faço quando eu puxo essa água. Então, esse é o ciclo longo da água, tá? Acompanhe aqui no slide. Então, você está vendo aqui, ó, a chuva sobre o mar, ciclo o quê? Essa evaporação aqui é o ciclo curto da água. Quando entra os seres vivos, ó, evapotranspiração, respiração, nós entramos no ciclo longo da água. Em síntese, o ciclo curto da água, tá? É quando não envolve seres vivos, e o ciclo longo da água quando envolve seres vivos, tá? Através dos processos vitais, Não é interessante? Então, em síntese, que poluição vai ser um pouco mais na frente. A nossa perda hoje de água no planeta não é água em quantidade, é água na realidade, tá certo? Potável, e mudança do estado físico da água na prova, beleza? Mudança do estado físico da água e a água potável. O que é água potável? A água para o consumo, tá? Humano, né? Para o consumo humano. Agora, ciclo do carbono. Ciclo do carbono. Então, acompanha aqui o ciclo do carbono. O ciclo do carbono mais importante é o ciclo do gás carbônico. Então, veja bem. Pensando em forma natural, nós temos aqui, ó, uma planta, imagina uma árvore. Aqui eu tenho a sua folha, fazendo um processo chamado fotossíntese. Então, o que é que vai acontecer? O CO2 vem para essa folha, a água do ciclo também vai chegar aqui, a água, vai se juntar com o CO2, vai produzir glicose, que é C6H12O6, certo? Produziu glicose. A água tem H2O. Olha que interessante. Então, olha o ciclo do carbono. O CO2 entrou, produziu glicose. Esse oxigênio aqui, ele sai fora formando gás oxigênio. Ah, professor, então quer dizer que o oxigênio do planeta que é mantido por planta e principalmente pelo fitoplâncton vem da água. Esse H vai ser esse aqui. Eu até falei isso na aula passada. E esse C e esse O aqui, em síntese, ó, preste atenção. CO2, água. Vai para lá. C6H12O6, oxigênio. Então, esse O é o da água. Depois você equilibra quimicamente. Esse H é esse aqui. Esse C é esse e o oxigênio é esse aqui. Isso é o ciclo do carbono. E veja que a água entra no ciclo do oxigênio, tá vendo? Então, quer dizer, a maior produção de oxigênio do planeta está no mar. Tem água o tempo todo. Então, está liberando oxigênio. É o grande pulmão do mundo. Tá? Pronto. Então, isso aqui, para a direita, quem fez foi a fotossíntese ou a quimiossíntese. Agora, plantas, seres humanos e outros modelos de vida do planeta Terra também usam o C6H12O6. Eu posso fazer fermentação para produzir ATP, produz 2 ATPs, e a gente pode fazer uma fermentação chamada fermentação alcoólica. Fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica vai produzir etanol e vai liberar CO2. Olha aqui, entrou também no ciclo do gás carbônico. A gente volta o processo. Não é interessante? É como se fosse uma combustão que o carro faz. A diferença é que a gente faz isso em passos. Ah, professor, então fermentação alcoólica é isso. Eu até já falei. Por que ninguém se embriaga comendo pão? Isso é fermentação alcoólica. Porque a temperatura que o pão é feito, o álcool evapora. Sabia que isso caiu no Enem? Perguntando que a massa do pão cresce. Liberou CO2, a massa cresce. É isso que o fermento tem. Então veja agora. A planta, ela puxa o CO2, a gente libera a fermentação. A planta não fermenta, mas respira. Ou podemos também usar a respiração.
A respiração vai devolver para o planeta CO2, água, e vamos ter, portanto, 38 ATPs. Então, esse é o ciclo do carbono. Fotossíntese, quimiossíntese e a devolução por fermentação. Isso aqui manteria o planeta equilibrado. O que é que aconteceu com o planeta? Aconteceu com o planeta que nós chegamos a um século chamado século XIX, Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi ruim? Não foi ruim. A Revolução Francesa não foi ruim, não. Toda revolução é uma mudança, né? Toda mudança tem um lado bom e tem um lado ruim. Hoje a gente depende de indústria. Ou vocês acham que eu estou dando aula aqui com essa oportunidade, você está assistindo aí ao mesmo tempo? Por quê? Revolução Industrial. Só que o problema da Revolução Industrial foi o uso para montar o sistema energético vigente. A gente está vendo em reservatórios no Brasil começando a faltar água. Então, o grande problema hoje é a forma da energia usada. E o que é que tem a ver isso com a aula, que a gente vai até falar numa próxima oportunidade também, um pouco mais na frente? É que a forma de energia usada tem sido o famoso combustível fóssil. E aí isso fez com que a gente emitisse mais CO2 para o planeta. E esse CO2 no planeta passou também a trazer uma maior quantidade de calor. Tá certo? Então, esse é que tem que se controlar, criar formas alternativas para evitar a emissão de CO2, que a gente vai explorar, tá certo? Então, também pertence ao ciclo. Então, olha aqui no desenho, na imagem. Tudo que eu falei está aqui, você tem no material. Ó. O CO2, fotossíntese, glicose, a planta absorvendo. Professor, então quer dizer, quanto mais planta a gente arrancar, mais a gente vai desequilibrar o clima, mais vai desequilibrar o clima, tem que manter. Você está vendo na cadeia alimentar, a liberação, e olha aqui do lado direito, esse modelo aqui é o único modelo, observa que interessante, é o único modelo que não está capturando CO2 de volta, né? Então a solução é mudar a forma de energia. Ou, no momento, se não tiver como, mas aumentar outras formas de energia, tá? Outras formas de energia. Então o CO2 é absorvido pela planta, o carbono se mexe na cadeia alimentar e é devolvido, né, na decomposição ao sistema planeta Terra. O ciclo do oxigênio, acabei de dizer para você, ó, o fitoplâncton liberando através da respiração, a setinha saindo, ó, né, fotossíntese, respiração. A fixação para produzir os compostos, os micro-organismos aeróbios, os animais só liberam, né, só absorvem oxigênio, e o vegetal libera e absorve. Em resumo, respiração, usa oxigênio. A gente transpira e excreta água. A planta respira também, só que a planta faz fotossíntese. Então, no ciclo do oxigênio, ele está diretamente relacionado com o ciclo da água. A água não tem o elemento oxigênio. Então, a planta usa a água, libera oxigênio. Nós só absorvemos oxigênio. Então, deve predominar no ecossistema o quê? Um modelo vegetal. Né? Nós moramos aqui numa cidade, capital do país João Pessoa, extremamente arborizada. Então, essas árvores que tem, elas não só propiciam um clima ideal, como elas favorecem o ciclo do oxigênio. Agora, deixar claro que mesmo com essa quantidade de plantas que a gente tem esse oxigênio é insuficiente, tá? Nós dependemos ainda do oceano. O pulmão do mundo é o fitoplâncton. Não é a floresta amazônica, porque ela está em equilíbrio. O que ela gasta, ela consome. Então, o ciclo do oxigênio está diretamente relacionado com o ciclo da água, tá? Para quem não compreendeu bem, mais uma vez, ó. Planta absorve gás carbônico, libera oxigênio. Nós usamos oxigênio, respiramos CO2, a planta também, né? As plantas também, ó, os animais também. Fogo absorve oxigênio, libera gás carbônico, então polui. Indústria polui. Automóveis polui. Então, esses três do lado direito, eles estão só liberando CO2, notaram? E estão roubando o nosso oxigênio. Então, os elementos do lado esquerdo, eles são mais interessantes. Aí você vai dizer assim, tem como evitar a queimada? Não tem como evitar a queimada. Existem queimadas naturais. O que tem é a gente não proporcionar queimadas artificiais, né? Cigarro, tá certo? Queimar. Ah, o lixo, vou queimar. Está poluindo. Indústria. Não tem como hoje mudar o modelo industrial, mas temos como criar formas alternativas de energia. Tá? Então, o ciclo do carbono e do oxigênio, eles se correspondem. E, finalmente, o ciclo do nitrogênio. Então, o ciclo do nitrogênio é um ciclo
bastante interessante, tá certo? Mas hoje muito complexo para modelos de vestibulares, tá? A gente vai falar o que é interessante você saber do nitrogênio. Veja bem. Para você entender esse ciclo, você tem que lembrar o quê? Que proteína tem nitrogênio, usa o nitrogênio. Os ácidos nucleicos usam nitrogênio. DNA e RNA tem nitrogênio. Na fotossíntese eu mostrei que não usa o nitrogênio. Então a planta ela está precisando do nitrogênio, que vem, né, o famoso sal mineral na água. Os sais minerais em nível de água, né? Água que é água e sais minerais que a planta tem. E nós também. Qual é o problema? A planta está precisando de nitrato. O problema todo é o seguinte: a planta e os seres vivos não conseguem capturar nitrogênio do ar. Se você olhar geograficamente, estatisticamente, em termos de percentagens, o nitrogênio é o gás de maior pressão que a gente tem. Então a gente não usa ele muito, a gente recicla ele. Então a reciclagem do nitrogênio ela é fundamental. Tá? Então, eu preciso reciclar o nitrogênio para dar suporte à planta, porque toda a nossa dieta vem a partir de planta. Então, o nitrogênio ele tem que ser muito reciclado, já que a gente não usa muito nitrogênio, tá certo? Uma coisa interessante, ó, voltando ao iniciozinho, né? A matéria morta, um cachorro, um ser humano, ele vai ser decomposto. Esse nitrogênio tem que ter muito cuidado. Por quê? Tudo bem, o CO2 vai entrar. É que se o lençol freático ficar próximo ao cemitério, ficar próximo onde morrem animais, porque você contamina. O ser humano ele tem que ter uma quantidade de nitrogênio ideal, que é o nitrato na água. Então é muito comum, quando se tem a água, fazer uma inspeção no nitrato. Porque esse nitrato ele pode causar alterações no nosso organismo, inclusive levar a câncer. Então, um dos problemas da água não é só água poluída de fezes, é os teores de nitrato. Nós não podemos ter muito nitrato. A planta, sim, pode ter muito nitrato. Então, professor, essa água que ela está vindo de uma decomposição de fezes, etc., poderia ser usada para a planta. Um reservatório, por exemplo, de esgoto, não colocando em um ambiente que contamina o ambiente, ele pode ser usado como água para a agricultura. Seria uma solução também. Um gestor público pegar a água de esgoto, tratar ela, deixar o nitrato, ela não é potável, mas seria muito interessante para a agricultura, enquanto os modelos de transposição eles vão acontecendo, tá certo? Então acompanhe comigo aqui. Bem lentamente, você tem esse ciclo aí, no material, e você vai acrescentando essas informações, tá? Então as observações importantes dos ciclos. Então perceba bem, aqui. Olha o ciclo do nitrogênio. Então, acabei de dizer que a planta precisa, né? Então, vamos fazer no sentido horário. O nitrogênio do gás da atmosfera, ele é capturado no sentido anti-horário. Fixação. Bactérias vão capturar ele. Essas bactérias no solo, quem nunca ouviu falar que o feijão, né, o nosso querido amendoim aqui, as ervilhas, são chamadas leguminosas, as plantas que têm vagem. Então, ela tem bactéria na raiz que captura o nitrogênio. Uma dica, você sabia que a raiz do feijão, a raiz do amendoim, a raiz das leguminosas, você pode cortar e jogar no solo como adubo? É um adubo riquíssimo em nitrogênio. Não é interessante? Chama adubo verde. Então, ela fixou o nitrogênio. Então, em resumo, quem que tira o gás nitrogênio da atmosfera? As bactérias. Então, as queimadas, se pergunta numa prova, elas danificam o ambiente. Além de jogar CO2, elas matam essas bactérias fixadoras de nitrogênio, certo? Acompanhe aqui a rota. Então, eu tenho um ciclo que esse nitrogênio, amônia, se transforma em nitrito e nitrato. Isso é quimiossíntese falado. Ó. Amônia, nitrito e nitrato, chama nitrificação. Amônia, nitrito e nitrato, que tem números aí no materialzinho, tá? Então, você tem aí esse processo. Em seguida, você vê que o nitrato está sendo assimilado pela planta e existem algumas bactérias que usam nitrato para produzir energia, chama respiração anaeróbia, liberando para nitrogênio. Ok? E, finalmente, a ação dos decompositores, os fungos e as bactérias. Então, o ciclo do nitrogênio é um ciclo um pouco maior. Vou repetir as etapas importantes. Fixação, micro-organismos. Professor, como é que eles caem em prova? A queimada, né? A queimada pode destruir esses fixadores. Ok? A decomposição gera o nitrogênio
e temos a nitrificação. Então, na realidade, são 4 etapas. Ó. Fixação, tirar o gás. Quem faz isso é bactéria. Decomposição, bactéria e fungo, joga nitrogênio. As plantas usam nitrogênio e a gente usa ela na dieta. Beleza? A gente usa na dieta a planta. Então, esse é o ciclo nitrogênio. Queria só chamar a atenção nesse ciclo, mais uma vez, das queimadas. Tirando a mata, a gente vai ter esses prejuízos nitrogênios. E deixar claro que no modelo de vida animal, o nitrogênio ele é muito importante, até um pouco mais do que a planta. Porque nós predominamos, nosso arcabouço, nós predominamos o quê? Proteínas. Tá certo? Lembrar, portanto, quando se ingere proteína, estou também pertencendo ao ciclo do nitrogênio, tá? E as bactérias que liberam em forma de respiração, tá? Então, 4 fixação, nitrificação, decomposição e desnitrificação, que é a liberação do nitrogênio, tá? Então, esse é o famoso ciclo nitrogênio. Então, ele é importantíssimo na agricultura. Chamar a atenção que é possível também esse ciclo a gente fazer com adubo industrial, tá? E como o Código Ambiental cai em prova, pelo menos não a lei, lembrar bem, se eu aproximar o ciclo do nitrogênio na margem de um rio, eu vou ter problema, eu vou jogar muito nitrogênio na água do rio. E eu posso ter superpopulação de bactérias e acabar também contaminando, né? Contaminando o ambiente, ok? Então, hoje é uma base para você entender poluição. Qual é o ciclo mais importante? O do CO2. Depois, o da água, oxigênio e nitrogênio, tá? Então, lembrar que até quando você come algo, é o ciclo do nitrogênio, tá? Nós temos proteínas e, portanto, a decomposição faz parte do ciclo do nitrogênio. Mais uma vez, né? Chamar a atenção, toda a aula. Educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, né? Já trabalho com educação há mais de 25 anos e não tem outra. Pensou, leu, é educação, tá certo? Temos aí o endereço PBVest para você mandar as dúvidas. Mandarei os gabaritos também, tentem fazer as questões. Nós temos as aulas presenciais também que iremos dar. E aí o ciclo biogeoquímico. Finalizando, eram essas informações de hoje. Informações até um pouco mais fáceis para a gente trabalhar em seguida com formas alternativas de energia e as poluições, tá bom? Fiquem com Deus e uma boa semana para todos.